Alô? Som. Galera, boa tarde. Meu nome é Davis Gomes da Silva. Deivão, o apelido, como tá no canal aqui. Eu queria compartilhar um negócio que teve uma notícia ontem que saiu no STF. O STF brasileiro está fazendo a votação para a liberação de uso da coisa verde. E um ministro deles, eu não lembro qual ministro, falou que podia usar 60 gramas e plantar 6 pés dentro de casa, mas aí tem vídeos dele na internet depois cortando, quando ele era ministro, secretário de Segurança do Estado de São Paulo, cortando o pé dessa erva. Mas eu vou falar o meu ponto aqui, falar um pouco do que a droga faz. Eu, como já perdi amigos, meus amigos de infância, vários amigos, né, de infância, e meu irmão caçula. Vou contar uma coisa rapidinho. De todos os meus amigos que eu tive com infância, que foram pro lado errado, pro lado da droga, hoje não tem um vivo. Não tem nenhum vivo. Não existe nenhum vivo. Todos morreram. Inclusive o meu irmão. Eu creio que um monte de gente já passou por isso e quem já viu sua mãe chorando, seu pai chorando por causa um parente estar drogado. Eu perdi primo, eu perdi tios que eu não conheci por causa de droga e etc. E eu queria falar da palavra de Deus falando disso, né? No versículo aqui em Coríntios, vou pegar minha Bíblia, vou pegar aqui, ó, para falar que eu não estou falando besteira, estou baseado aqui, tá? Tá em 1 Coríntios, que eu vi na internet, 6, 19 e 20. Vou achar aqui e vou ler. E depois tem um comentário nessa minha Bíblia, como é uma Bíblia de estudo. Cadê? Primeiro. Tacar meu óculos aqui. Eu vou ler vários versículos, tá? Primeiro é o sexto. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Tá aqui, ó. Então vamos lá. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus ao vosso próprio corpo. Nesse versículo 20, tem um comentário na minha Bíblia. Comentário 8, aqui, King James. O cristão deve aprender a valorizar o seu corpo como um lugar sagrado em que Deus reside e conscientizar-se de que, por intermédio da presença amorosa e poderosa do Espírito Santo, tem à sua disposição todos os recursos para livrar-se de qualquer escravidão ou engano pecaminoso e se transformar em pedra viva para glorificar a Deus. Aí tem um outro comentário de outro versículo, nesse pequeno versículo. Tá lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 5, 5 ao 11. Vou ler. Os que vivem segundo a carne têm em mente têm voltada para as vontades na natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar na carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não submete à lei de Deus e nem consegue... Vou ler o 7º de novo. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito,
Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós, todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O último. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, daquele que ressuscitou dos mortos, Cristo Jesus, igualmente vos dará vida, seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Aí vamos para outra parte aqui do comentário do versículo 20 de 1 Coríntios. 1 Pedro 2,9. Vamos em 1 Pedro 2,9. Pegar a Bíblia. Pedro, João. Passou. Um momentinho. 1 Pedro. Eu tinha falado. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Porém, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos encontrou e vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Vou ler de novo esse versículo. Porém, vós sois a geração eleita do sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua majestosa luz. Vou ver outro versículo de 1 Coríntios. Outro comentário. 1 Pedro ali agora. 1 João 1,9. Vamos 1 João. Judas. 1 João. Um 9. 1 João 1,9. Se confessamos aos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Coríntios, último, Romanos 6, 12, 13. 6, 12, 13. Romanos 6, 12, 13. Isso. 6, 12, 13. Capítulo 6 de Romanos, versículos 12 e 13. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando a vós obedeceres às suas vontades. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, antes consagrai-vos a Deus como ressuscitados e levantados da morte para a vida, e ofereceis os vossos membros, meu Deus, os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Vou voltar para 1 Coríntios. Qual o último versículo? CL qual? Colossenses. Minha Bíblia rasgou, mano. Aí. Colossenses. Vamos.
Peraí que eu já vou. Vai lá. Isso. Colossenses 3, 3, Colossenses 3,17. E tudo quando fizerdes, seja por meio da palavra ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele, graças a Deus e Pai. Graças a Deus, Pai. Eu vou me basear nessa leitura. Vamos lá, minha Bíblia. Gente, só me falar uma coisa aqui, tá? Eu não sou pastor, não, tá? Sou membro de uma igreja. Graças a Deus, sou crente. Eu vou deixar bem claro, sou crente. Estou aprendendo muito a palavra de Deus. E é isso que eu li agora. O nosso corpo. A pessoa que é viciada em droga, em bebida, você tem que entender que você está acabando com o seu corpo. E o nosso corpo tem que ser entregue a Jesus, a Deus. Ele fez os nossos ossos, ele fez para a gente louvar a Ele. Andar louvando a Ele. Glorificando o nome dEle. Nosso corpo é para ser glorificado para Deus. Não é para homens, não é para mulheres, não é para trabalhos, para Ele. Trabalho que a gente tem que usar o nosso corpo, os nossos membros, que nem eu li aqui, nessas passagens, Deus está falando. Tudo é para Ele. A gente não pode se... Como que eu posso explicar? Meu corpo e minhas regras. Que nem as pessoas têm, as feminazes falam aí. Meu corpo e minhas regras. Esse projeto de lei, se passar esses criminosos do STF, o povo não pode aceitar. Sabe por quê? Isso é uma ponte, que eu já vi uma notícia que estão querendo fazer a legislação através do STF, o aborto. E o crente, que é crente, que se baseia nisso aqui, crente que se baseia na Bíblia, não pode aceitar isso. Não pode aceitar isso. Não pode aceitar liberação de droga, não pode liberar matar a criancinha dentro do ventre, que é o aborto. Deus fez a gente para ser livre. Nós somos livres. No Brasil, nós, graças a Deus, é um país livre para pregar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Aqui no Brasil, diz um país laico, tem diversas religiões. Eu não tenho religião, eu tenho fé. Minha fé é Jesus. Sou crente em Jesus. Meu único plano de Salvador é Jesus. Não tem intermediário nenhum. E eu quero orar, eu fecho aqui meu quartinho e oro. Assim que a gente tem que fazer como Jesus ensinou no Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Para a gente orar em secreto. Jejuar em secreto. Nós temos que reconhecermos como nós somos pecadores. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu não sou o pai da verdade. Eu estou procurando me controlar com o meu nervosismo. Este canal que eu estou montando, que eu vou fazer, estou gravando esse vídeo, era para me falar de política, né? Depois eu vou configurar ele mais bonitinho aqui. Eu tenho que até arrumar minha câmera que está aparecendo no notebook. Eu vou arrumar mais o canal aqui, as configurações dele, mas Deus está falando, meu. Para. Quem tá aí na igreja procurando a Deus, recomendo, tá precisando de oração, quiser falar,
quando eu gravar e postar o vídeo, me marca. Vamos orar, gente. Vamos orar. Deus quer a salvação dessa nação. O Brasil é abençoado por Deus. Minha mãe dizia uma coisa que é verdade. O país não tem terremoto, o país não tem maremoto, o país não tem terremoto, não tem nada. Tem quem? Tem o PT, mas tudo bem. Tem isso. E Deus fez, ó, Deus, o Brasil vai ter tudo isso, mas vai ter essa coisa aqui que vai querer atrapalhar um pouquinho vocês. Né? E a gente, como crente, e eu vou falar aqui no meu canal, eu vou falar mais uma vez que eu falei já, crente que é crente não vota na esquerda, cara. Crente que é crente, que vai na igreja evangélica, tô falando de crente. Católico também. Ou outra fé. Quem crê em Jesus, quem crê nele e aceita ele como único e pleno Salvador, Jesus, não vota na esquerda de jeito nenhum. Não vota, porque a esquerda é uma sigla, uma coisa comunista, coisa esquerdista, é uma coisa que tudo de Deus eles são contra. Tudo de Deus eles são contra. É só olhar esse livro aqui. Você pode ter na Coreia do Norte? Não. Esse livro aqui você pode ter na China? Não. Esse livro aqui você pode ter na Nigéria? Não. Esse livro aqui você pode ter em algumas escolas? Não. Nos Estados Unidos tem escola que não pode falar de Deus, não pode falar da Bíblia. Né? E a esquerda, quando eles tomam o poder, todos esses ditadores famosos aí que a gente... O Bigodinho, o cara da União Soviética, o cara da China, o cara da Venezuela, os primeiros livros aí que eles botaram fogo foi isso aqui. Foi a Bíblia. Essa é a palavra viva de Deus. Esse versículo que eu li, falando, eu vou ler aqui de novo, ó. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Vou repetir de novo, só essa primeira. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Ele foi dado por Deus e em quem você não são vocês mesmos. O nosso corpo não pertence a nós, pertence a Jesus, pertence a Deus. O meu corpo pertence a Deus, Ele vai fazer tudo o que eu quiser, tudo que Ele quiser na minha vida. Mas tenho que aceitar Ele como meu chefe espiritual, o meu Pai. Meu Pai. Comece, porque as minhas orações só vai chegar no ouvido do dia através de Jesus. Ele é a nossa fonte de oração. Ele veio na terra para nos salvar. Né? Em nenhum momento tem pastores que votam na esquerda, falam aí, que nem um deputado falou outro dia num discurso lá, pastor da Shopee defendendo ideologia de gênero. Vocês que são pais, gente, vocês que são pais, cuide, criança. Não deixem eles assistirem TV aberta. Eu aconselharia melhor vocês. Cancela, exclui. Hoje tem um monte de streaming para vocês assinarem e escolher o filme que você quer assistir. Cancela, não assista o lixo da Rede Globo, o lixo do SBT, o lixo da Bandeirantes, o lixo de todas as TVs. Só tem programa ruim. Não tem um programa de família mais, não existe. Na TV aberta não existe programa de família. Sempre tem um homossexual, nada contra. Sempre tem uma coisa lá, uma palhaçadinha lá que vem, é uma dancinha não sei o quê, é um não sei o quê, é um funk. Sempre tem porcaria na TV aberta. Você que é crente não pode assistir TV aberta. Tem um monte de opção para você assistir. Um monte de opção. Um monte de opção. O diabo usa a TV Globo toda hora. É em carnaval, em novela, é em jornal. E você, crente, vai na igreja domingo, ora para Deus, chega em casa, vou assistir o Fantástico. Vou assistir o Jornal Nacional. Gente, para com isso. Não assista esse câncer.
Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Crie um canal no YouTube e fala de Deus. Creia nele, creia nele. É ele é o único e pleno Salvador. Que nem hoje eu falo, o povo brasileiro, povo cristão, povo pastores, não sei quantas igrejas evangélicas tem, eu vou falar da minha fé, tá? Da minha fé. Eu não vou falar das outras não, eu vou falar da minha. A quantidade de igrejas do Brasil, tá? Vamos ver. Eu vou pesquisar aqui e já vou falar. Ó, aqui, ó. Quase 110 mil igrejas evangélicas no Brasil em 2019. A expansão. Igrejas evangélicas abriram 17 novos templos em média por período. A quantidade de gente que está se convertendo, conhecendo a palavra de Deus pura, igreja bíblica, que prega a palavra, falando que pecado é pecado, pecado é pecado, pecado é pecado, pregando a palavra para você perdoar, liberar perdão, tá? Parar de fofoquinha na igreja, liberar perdão, você ir para a igreja ajoelhar, orar no começo, depois orar de novo a sair, cultuar a Deus com a palavra, isso aqui, ó, palavra, esse livro aqui, a palavra, nada que vem de fora, é a palavra, baseado em palavra. Jesus ama cada um, Jesus está para voltar, mano. Jesus está para voltar. E essa liberação de droga vai ser um passo a mais para eles legislarem um monte de porcaria que quer acabar com a nossa sociedade. E a nossa sociedade em si, a maioria é contra aborto, é contra a liberação de droga. Quem já passou por isso, quem já viu um parente, sua mãe sofrendo, sua mãe chorando, porque seu filho não está drogado, ou sua mãe está chorando porque o filho dela foi preso, porque roubou, porque fez alguma merda. Quem já passou, todo mundo sabe que todo mundo já passou por isso. E não é uma família, não tem família perfeita. Sempre tem um probleminha que não é ser escondido. Tem um monte, você vê esses artistas que ficam militando aí, 95%. Hoje mesmo aconteceu um caso que um artista aí que fez até uma novela cristã, se jogou do hotel aí, pulou do prédio aí, caiu, não sei se morreu. Tomara que não. Deu um ataque no moleque, caiu do prédio, do hotel. Ele estava no Rio de Janeiro. Ele fez novela cristã. Ele foi o personagem, ele fez o papel de Josué nos 10 Mandamentos. Gente, olha o que está fazendo com a nossa sociedade. Um monte de artista que fica falando na internet, na TV, um monte tem depressão. Um monte tem depressão. Posta foto no Instagram, mas vai ver a vida deles. Vê o nível de como que é uma ser vergonhice a TV, o mundo artístico. Infelizmente, nós cristãos temos que ocupar tudo. Temos que ocupar tudo. Aonde abrir uma rede social tem que ter um crente. Tem que ter um crente. Eu vou criar meu canal no YouTube, eu vou na minha conta, segunda conta no Instagram, no TikTok, no Getter, em tudo que aparecer, eu vou ficar falando de Deus. Eu vou ficar falando de Deus. Falando de Deus, falando de Deus, na palavra de Deus. E a gente, como crente brasileiro, a gente temos que lutar pela nossa nação. Nossa nação é livre. Nossa nação é de Jesus. Eu vou orar pela nossa nação. Por você, jovem. Você, pai. Por você, mãe. Vamos orar, Senhor. Vamos, Senhor. Ô, Senhor Jesus. Ô, Pai, vem nesse vídeo. Faça que alcance vidas, Pai. Alcance vidas que estão em depressão. Alcance vidas que estão precisando de uma oração, Jesus. Vai na vida de pais, Pai. Vai na vida de mães e filhos, Pai. Ô, Pai, proteja essa nação, proteja o Brasil, Pai. Proteja o Brasil, proteja as crianças nas escolas, Pai. Nas universidades, Pai.
Proteja esse país. Esse país é seu, Pai. Este país é seu. Esta nação é sua, Pai. Cada estado, cada cidade desse Brasil, Pai, tem uma igrejinha. Oh, Pai, vai com o seu Espírito Santo tocando as casas, Pai, que forem ver esse vídeo. Vai na casa, no coração das pessoas, Jesus. Vai fazendo eles se entregarem a Ti, Jesus. Façam eles se entregar e pedir perdão pelos seus pecados, Pai. Acabar com os vícios que eles têm, Pai. Na carne, Pai, em bebidas, Pai, em drogas, Jesus. Em adultério, Pai, em pornografia, Jesus. Liberta cada vida, Pai. Liberta, Pai, porque só o Senhor pode fazer isso, Pai. Só o Senhor pode curar. Só o Senhor pode salvar, Jesus. Só o Senhor pode fazer um milagre nessa nação, em cada lugar, Pai, desse país, Pai. Em cada bairro, em cada cidade, Jesus. Abençoa a vida de cada irmão, de cada pessoa, Jesus. Libera de drogas, Pai, de depressão, de tendências homicidas, Pai, de tentar se matar, se machucarem, Pai. Oh, Jesus, proteja os nossos filhos, Pai. Proteja os nossos professores. Proteja os nossos estudantes, Pai. Não deixe eles serem manipulados pelo diabo em universidades, Pai. As universidades estão sendo ocupadas por pessoas ruins, mas coloque filhos nas universidades que transformem, Pai. E a maioria das universidades foram criadas por pastores cristãos que criam nossa palavra e hoje estão o diabo, Pai, porque a igreja ficou debatendo se usa saia, se usa terno, se não sei o quê. E ninguém esqueceu da palavra, Pai. Esqueceu da sua Bíblia, do congresso, da palavra, disso aqui, Pai. Oh, Pai, faça novos leitores, mas novos pastores nessa família, nesse país, Pai. Faça a igreja crescer, Jesus. Faça a igreja crescer com fé, Pai. Faça a igreja crescer com posicionamento, Jesus. Aleluia, Pai. Faça a igreja crescer em nome de Jesus, Pai. Vai edificando cada coração que for ver esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Proteja o Brasil, Pai. O Senhor me colocou aqui no Brasil. Você colocou cada brasileiro no Brasil para a gente fazer a diferença, Pai. Nós somos seus escudos. Nós somos nós somos seus guerreiros, Pai. O seu exército está de prontidão, Pai. Usa-nos, Pai. Usa os crentes verdadeiros, Jesus. Usa com espada de fogo para guerrear o inimigo, Pai. Coloca em campos de batalha, mas o Senhor protegendo a gente, Pai. Para a gente guerrear contra o inimigo. O inimigo já está derrotado, mas a gente não pode perder os seus filhos para ele, Jesus. Não podemos perder a batalha. Jesus, cura as igrejas, Jesus. Cura as igrejas, Pai. Faça as igrejas pregar o seu evangelho, a sua palavra, Pai. Proteja cada pastor, Pai. Cada pastor de todas as igrejas do Brasil, Pai. Todos os pastores do mundo, Pai, que estão pregando o evangelho, que estão sendo perseguidos. Coloca o avivamento, coloca o escudo de proteção na vida desses pastores, na vida de pastores, de famílias, Pai. Para o inimigo não atentar em eles, Pai. Proteja eles com o seu santo escudo de fogo, Jesus. Abençoa a vida dos pastores, façam que as igrejas cresçam mais para chamar a sua igreja antes do que o Senhor venha, Jesus. Em nome de Jesus, é assim que eu oro, Pai. Deus abençoe a nossa nação, Pai. Deus abençoe cada irmão que for ver esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vou desligar. Deus abençoe, tá? Fui.